Oi, pessoal! Estamos juntos em mais uma aula do ensaio radiográfico. Dessa vez, a gente vai falar sobre o raio-x e o raio gama. Por que nós vamos falar sobre o raio-x e o raio gama? Porque, como nós falamos na aula anterior, são os únicos utilizados na radiografia industrial, o raio-x e o raio gama. Os outros dois a gente não utiliza. Vamos lá? Vamos falar primeiro do raio-x. Bom, os raios-x para uso industrial são gerados em uma ampola de vidro, denominada tubo de Coolidge, que possui partes distintas, que é o anodo e o catodo. Na próxima imagem, vocês vão perceber isso melhor, tá? Mas o tubo de vidro basicamente é esse aqui. Basicamente. Tem o alvo, por onde meus elétrons passam, o tubo de vidro em si, o meu filamento do catodo. Vamos lá. Aqui. O anodo e o catodo são submetidos a uma tensão elétrica da ordem de milhares de volts, sendo o polo positivo ligado ao anodo e o negativo ao catodo. Não troca, tá, pessoal? Vamos lá. O anodo é constituído de uma pequena parte em tungstênio, chamada de alvo. E o catodo por um pequeno filamento, parecido como o de uma lâmpada incandescente, por onde passa uma corrente da ordem de miliampere. Vamos dar uma olhada aqui, gente, ó. Meu catodo é ligado no polo negativo, meu anodo no polo positivo, meus filamentos e o meu alvo, que é o meu anodo. Perfeito? Entendido isso, gente? Vamos ler aqui junto, ó. Esquemas de tubos convencionais de raio-x industrial. O tubo da esquerda é um tubo metálico e da direita um de vidro. Olha só, pessoal. A ampola onde eles ficam contidos, né? A ampola em si, do catodo e do anodo, é feita de vidro. Mas vocês podem pesquisar na internet para vocês verem os vários tipos que eu tenho de ampolas, como isso acontece, enfim. Pesquisar sempre é importante, mas eu quero que vocês entendam. Eu tenho filamento de tungstênio igualzinho de uma lâmpada incandescente, meu anodo é ligado no polo positivo, meu catodo no polo negativo. Não troquem isso, isso é importante vocês entenderem. Lembrando, vocês não são inspetores de radiografia, são inspetores de equipamentos e precisam entender todos os ensaios que acontecem na indústria. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Quando o tubo é ligado, a corrente elétrica do filamento se aquece e emite elétrons que são atraídos e acelerados em direção ao alvo, que é o meu anodo. Na interação entre os elétrons e os átomos de tungstênio, dá-se aceleração dos elétrons, que transforma essa energia cinética, esse movimento, em raio-x. Perfeito? Vamos de novo? Quando o tubo é ligado, a corrente elétrica do filamento se aquece, o catodo, e emite elétrons que são atraídos e acelerados em direção ao alvo, que é o meu anodo. Na interação entre os elétrons e os átomos de tungstênio, dá-se aceleração dos elétrons, que transforma essa energia, essa aceleração dos elétrons em raio-x. Geralmente, os equipamentos de raio-x se dividem em painel de controle e cabeçote, ou unidade geradora. Aqui nós temos um painel de controle digital, tá, pessoal? Digital. Claro, existem vários tipos de painéis, mas esse aqui é um dos exemplos. De novo, pesquisem, vejam os tipos de equipamento que existem, para que vocês possam perceber quando estiverem na indústria, olhar e falar, ah, tá, aquilo ali eu conheço, aquele ali também, quais são os fornecedores. É sempre importante nós estarmos ligados nos lançamentos ou nos modelos que existem, tá? Painel de controle é onde estão alojados os controles, os indicadores, as chaves e os medidores, além do circuito gerador de alta tensão. Através do painel de controle, que se faz os ajustes de tensão e corrente, além do comando de acionamento do aparelho. No cabeçote está alojada a ampola e os dispositivos de refrigeração. A conexão entre o painel de controle e o cabeçote se faz através de cabos especiais de alta tensão, que são bem longos, tá, pessoal? Vão entre 20 a 30 metros. Por quê? Porque eu preciso de uma distância. Eu preciso dessa distância entre o painel de controle e o cabeçote, onde estão as ampolas, os dispositivos de refrigeração,
onde a radiação é emitida, o raio-x é emitido. Por que eu preciso dessa distância, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Por causa da segurança. Eu preciso que o inspetor esteja distante do cabeçote, tá? Por causa da radiação. Vamos dar uma lida aqui? A mesa de controle e a unidade geradora são ligadas por cabos de energia. Esses cabos são fornecidos pelo fabricante com comprimentos de 20 a 30 metros, dependendo da potência do tubo gerador. Esse comprimento extenso ocorre por uma questão de segurança, já que o operador precisa estar protegido no momento da operação. Por que ele precisa estar protegido? Por causa da radiação. Não só ele precisa estar protegido, como a área em torno do equipamento também precisa. Eu não posso ter colaboradores ali, perto, próximos ao equipamento, por causa da radiação. A gente sempre vai lembrar disso, tá, pessoal? O fornecedor ele também oferece uma blindagem de proteção, tá? Aqui, ó. O fabricante fornece cintas de blindagem especiais que devem ser colocadas na região de saída da radiação, sobre a carcaça da unidade geradora. Isso confere ao processo uma segurança maior, principalmente porque o início do ensaio exige que o aquecimento do tubo de raio-x seja lento e gradativo, ou seja, não acontece de uma hora para outra. As condições para a geração do raio-x são a fonte de elétrons, o alvo para ser atingido pelos elétrons, o foco, e um acelerador de elétrons na direção desejada. Perfeito, pessoal? Condições para a geração do raio-x são essas três condições. Perfeito. Vamos lá. Vamos falar agora do raio gama em si. Ele é um pouco diferenciado do raio-x. O ensaio, no geral, exige o mesmo cuidado sempre, mas são ensaios com pequenas diferenças. Vamos lá. Os isótopos de alguns elementos têm seus núcleos em estado de desequilíbrio, que são aqueles que são radioativos, devido ao excesso de nêutrons, e tendem a evoluir espontaneamente para a configuração mais estável, de menor energia. As transformações nucleares são sempre acompanhadas de uma emissão intensa de ondas eletromagnéticas chamadas raios gama. Os raios gama são ondas eletromagnéticas de baixo comprimento de onda e com as mesmas propriedades do raio-x. Dos isótopos radioativos, o cobalto 60 e o irídio 192, que nós já falamos na aula anterior, são os mais utilizados na radiografia industrial. Por causa do perigo da radiação sempre presente, as fontes radioativas devem ser manejadas com muito cuidado e são necessários aparelhos que permitam guardá-los, transportá-los e utilizá-los em condições de segurança total. Aqui, um aparelho de raio gama para vocês perceberem a diferença. Esses aparelhos consistem em uma blindagem ou carcaça protetora de chumbo, tungstênio ou urânio 238. Esta carcaça apresenta um furo axial no interior, do qual existe um estojo metálico chamado porta-isótopo, fixado a um comando mecânico flexível, munido de um pequeno volante ou manivela para a manobra à distância. Vocês percebem que o meu isótopo fica totalmente isolado do ambiente, ou seja, extremamente protegido. E vocês percebem também, pela própria imagem, que o equipamento não é grande, é um equipamento pequeno, ele é praticamente portátil, Quando eu digo praticamente portátil, ele tem um certo peso, né, pessoal? E sempre o cuidado no manuseio desse equipamento. Os principais isótopos radioativos são o cobalto 60 e o irídio 192. Fontes radioativas devem ser manuseadas com muito cuidado pelo perigo da radiação. Vamos continuar? Vamos continuar. O ensaio radiográfico em si, pessoal. Bom, ele tem um passo a passo. E a gente vai falar desse passo a passo. Ó, verificar o material, a espessura a ser radiografada. Por quê? Porque você vai ter que regular todo o equipamento em relação à espessura, à dimensão do que vai ser radiografado. Selecionar a técnica de radiografia, selecionar a quantidade de dimensões de filmes que serão utilizados para cobrir toda aquela área.
montar os chassis, que são os envelopes, as telas e os filmes, verificar a atividade da fonte, raio-x, ou selecionar a corrente de atenção para o raio, corrigindo, verificar a atividade da fonte de raio gama, ou selecionar a corrente de atenção de raio-x, verificar a distância, fonte, filme e a densidade requerida. Isso vai estar no procedimento, você sempre vai consultar o procedimento. Voltando, gente, ó, toda vez que eu faço um ensaio, eu estou baseada numa norma, num procedimento. Ele nunca sai da minha cabeça. Eu tenho uma norma e um procedimento a seguir, um passo a passo, as dimensões, vem tudo ali. Eu tenho que sempre consultar meu procedimento. Ah, mas eu já conheço. Não confie na sua memória. Sempre retorne ao procedimento. Calcular o tempo de exposição, selecionar o IQI, balizar a área para a proteção, montar conforme arranjo previsto e bater a radiografia, revelar o filme, fazer o laudo e relatar os resultados. É muita coisa, né? Vamos dar uma olhada? Principalmente, ó, o que é esse IQI? Que filme é esse? Como é que ele é? Vamos lá. Eu quero que você pense da seguinte forma. A absorção da radiação muda de acordo com o material. Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês que vocês possam perceber que eu tenho que regular de acordo com o material que eu vou ensaiar. Se é um chumbo, no caso da indústria, a gente faz radiografia de metais. Então, eu tenho que perceber se é chumbo, se é aço, cobre ou alumínio, porque a absorção de radiação desses materiais é diferente de um para o outro. Tá? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Ó, a espessura também muda o nível de absorção da radiação. Aqui eu tenho uma imagem com diferentes espessuras e aqui como ficariam num filme, para que eu possa perceber que a espessura do equipamento, a espessura da chapa que está sendo inspecionada, vai influenciar na absorção dessa radiação. Observem bem essa imagem. Vamos falar agora do filme em si. Que filme é esse? É qualquer filme? Eu posso usar qualquer filme para fazer radiografia? Não. Mas o que ele é? Ele consiste, gente, de uma fina chapa de plástico transparente, revestida de um ou de ambos os lados com uma emulsão de gelatina, mas é uma camada fininha, de aproximadamente 0,03 milímetros, ou seja, 3 centésimos de milímetro de espessura, ou seja, é só um leve revestimento de gelatina. E nessa gelatina eu tenho grãos de brometo de prata. Vamos dar uma lida aqui? O filme radiográfico consiste de uma fina chapa de plástico transparente, revestida de um ou ambos os lados, comum à emulsão de gelatina, de aproximadamente 3 centésimos de milímetro de espessura, contendo finos grãos de brometo de prata. Grave esse nome, brometo de prata. Quando esse filme é exposto ao raio-x ou raio gama, ou uma luz visível, os cristais de brometo de prata sofrem uma reação e se tornam insensíveis ao processo químico de revelação, que os converte em depósitos negros de prata metálica. Ou quando você olha uma radiografia, você vê que nas laterais, por exemplo, eu tenho uma imagem preta. Eu não tenho imagem, porque eles deixam de reagir quimicamente ao processo de revelação. A gente vai observar isso ao longo da aula. Calma, tenha calma. Sendo assim, as áreas de alta densidade, expostas mais à radiação, apresentam uma coloração cinza escuro. Basicamente, quando a gente olha uma radiografia médica mesmo, eu vejo preto e vários tons de cinza. Até que eu identifique uma descontinuidade, alguma coisa que não deveria estar ali. Vamos lá. E normalmente aparece o quê? Cinza claro. Então eu tenho preto, vários tons de cinza e um cinza clarinho, que me dá a imagem perfeita como negativo do que não deveria estar ali. Então vamos ler aqui. Sendo assim, as áreas de alta densidade, expostas a mais radiação, aparecem cinza escuro, e áreas de menor densidade aparecem cinza claro. A medição da densidade, o grau de enegrecimento do filme, é feita no negatoscópio. O que é isso, gente? Esse aparelhinho aqui, ó. Eu coloco o filme aqui
e vou olhar. E vou perceber as diferenças de coloração para poder fazer o laudo. Eu vou olhar o filme, observar, estudá-lo. Perfeito, pessoal? Sempre de acordo com padrões, com procedimento, com normas. Vamos lá. A experiência do inspetor vai fazer com que ele identifique a descontinuidade com mais facilidade, é claro. Quanto mais experiente, mais fácil é a leitura de um raio-x. A exposição à radiação cria uma imagem implícita no filme e a revelação torna essa imagem visível. No final desses slides, eu vou mostrar para vocês exemplos de uma radiografia. Com isso, quando o inspetor interpreta uma radiografia, ele vê os detalhes da imagem da peça em termos de quantidade de luz que passa através do filme revelado. Antes dele fazer o ensaio em si na chapa, ele usa um indicador de qualidade, que a gente chama de IQI, que é um dispositivo, tá, gente? Que vai me dizer o nível de qualidade daquela radiografia. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho dois tipos de IQI, tá? Um pela ASME e o outro pela DIN. Vamos olhar? Vamos ver aqui? Vamos lá. É um dispositivo que determina o nível de qualidade da radiografia e deve ser do mesmo material ou radiograficamente similar à peça. Claro, né? Se eu estou inspecionando um aço, eu vou usar um IQI de chumbo. Não tem lógica, né, pessoal? Eu tenho que usar um IQI para aço. As duas normas que regulam o uso do IQI são a norma ASME e a DIN. A ASME usa um prisma retangular com 3 furos diferentes e a DIN uma série de 7 arames de metal com diâmetros padronizados. A acessibilidade definida em função do menor furo ou do menor arame visível. Vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos? Vamos lá. O IQI padrão adotado pela ASME. Eu percebo aqui que eu tenho vários tipos de furo. Ó. No caso, tem um prisma retangular e todos eles contêm 3 furos. Esse aqui, ó, pequenininho, pequenininho aqui. O IQI padrão adotado pela ASME é um prisma retangular de metal com 3 furos de determinados diâmetros. E a acessibilidade radiográfica é definida em função do menor furo visível na radiografia. Ou seja, se eu conseguir ver esse aqui, ó, ou esse aqui pequenininho, significa que eu tenho uma maior qualidade de imagem. Perfeito, pessoal? Perfeito. O QI padrão adotado pela DIN é composto de uma série de 7 arames de metal e de diâmetros padronizados. A acessibilidade radiográfica é definida em função do menor arame visível na radiografia. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arames. Se eu conseguir ver esse aqui, ó, significa que eu estou com uma alta qualidade de imagem. Perfeito, pessoal? Bom que vocês entenderam. O ensaio possui também telas intensificadoras. O que é isso? São utilizadas para filtrar as radiações dispersas, protegendo o filme. Eu coloco atrás do filme. Também atuam como intensificadoras, diminuindo o tempo de exposição. A tela que a gente mais usa é a chumbo. Quando você faz uma radiografia que o médico recomendou, você percebe, você observar o técnico montando os filmes, que ele coloca uma chapa, né, que agora você sabe que ela é de chumbo, normalmente ela é de chumbo, atrás do filme. Que ela vai isolar o filme e vai intensificar a exposição e diminuir esse tempo. Perfeito, pessoal? Eu estou fazendo uma comparação com uma coisa que é comum, para que vocês possam entender. Quando eu falo do filme, eu tenho etapas. Eu fui lá, coloquei o filme, bati a radiografia ou a gamografia. Beleza. Agora eu vou pegar esse filme e vou processá-lo. Como? Eu vou revelar, fazer uma lavagem intermediária, colocar um fixador, fazer uma lavagem final, um banho umectante e vou secar. Você entrar no laboratório de radiografia, você
imagina que ele é um antigo laboratório de fotografia. Você vê os filmes pendurados, como no varal, para secarem. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Preparação dos banhos. Preparação dos banhos deve seguir a recomendação do fabricante e devem ser preparados dentro de tanques que devem ser de aço inoxidável ou de material sintético, sendo preferível o aço inoxidável. É importante providenciar a agitação dos banhos. Aquele líquido, ele tem que estar sempre em movimento, para que ele fique bem distribuído sobre o filme, sobre aquela futura imagem. Vamos lá. É importante providenciar a agitação dos banhos, utilizando pás de borracha dura ou aço inoxidável, ou ainda de material que não absorve nem reaja com as soluções de processamento. As pás devem ser separadas, uma para cada tipo de banho, para que eu não contamine esses produtos, tá, pessoal? Perfeito? Vamos lá. Manuseio. Após a exposição do filme, o mesmo ainda se encontra dentro do porta-filmes plástico e, portanto, deverá ser retirado na câmara escura, somente com a luz de segurança acionada, que é uma luz vermelha, tá? Como nos antigos laboratórios de fotografia. Por quê? Se eu tirar num ambiente totalmente claro, o que vai acontecer com esse filme radiográfico? Vai queimar. Ele vai ser inutilizado, eu vou ter que voltar ao início do processo. Perda de tempo, perda de dinheiro. Nessa etapa, os filmes deverão ser fixados nas presilhas de aço inoxidável para não pressionar o filme com o dedo, que poderá manchá-lo permanentemente. Eu vou para revelar. Quando imergimos um filme exposto no tanque contendo o revelador, esta solução age sobre os cristais de brometo de prata metálica. Vamos aqui, ó. Pedi para você gravar o nome, hein? Brometo de prata. Por ação do revelador. Esta seletividade está na capacidade de discriminar os grãos expostos dos não expostos. A revelação deve ser feita com a agitação permanente do filme no revelador, a fim de que se obtenha uma distribuição homogênea do líquido em ambos os lados da emulsão. Lembra? O movimento constante, vir com aquelas pazinhas, seja de aço inoxidável, ou seja, não pode ser um material que absorva o produto que serve de revelador. Eu vou agitar para que ele se espalhe uniformemente sobre o filme, evitando-se a sedimentação do brometo e de outros sais que podem provocar manchas suscetíveis de mascarar possíveis descontinuidades. Imagina, eu tenho um ensaio radiográfico manchado. Inadmissível. Vamos lá. Banho interruptor ou banho de parada. O banho interruptor pode ser composto na sua mistura de água com ácido acético ou ácido glacial. Cuidado mexer com ácido, tá, gente? Ácido queima. Cuidado com as mãos. Espero que no exercício da profissão de vocês possam acompanhar realmente o ensaio radiográfico, que ele é extremamente interessante, tá, pessoal? Aí eu vou para a fixação. Após o banho interruptor, o filme é colocado em um terceiro tanque, que contém uma solução chamada de fixador, que tem por função remover o brometo das partes não expostas do filme e endurecer a emulsão gelatinosa. Acabou, eu vou lavar os filmes. Após a fixação, os filmes seguem para o processo de lavagem para remover o fixador da emulsão. Sendo assim, ele é colocado sobre água corrente de modo que toda a superfície fique em contato constante com essa água. Ou seja, eu vou passar água para tirar o excesso. Ok? Perfeito. Como inspetores de equipamentos, vocês vão acompanhar, vocês terão a oportunidade de acompanhar esse processo todo da radiografia em si. Proteção. O que é isso? Vamos lá. As radiações ionizantes têm ação nociva no organismo humano. Nós, novamente, estamos falando sobre a proteção durante o ensaio. Para se evitar problemas, deve ser seguido rigorosamente, olha aqui, hein, pessoal, o plano de radioproteção aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que prevê o isolamento da área inspecionada e os controles a serem efetuados. A gente novamente retorna ao procedimento de segurança que esse ensaio exige, tá, pessoal? É claro que vocês precisam pensar,
Oh, meu Deus, que ensaio perigoso, nós não podemos usá-lo na indústria. Claro que a gente pode, desde que, como em toda atividade industrial, se faça o quê? Procedimento de segurança. Se o trabalho não pode ser feito com segurança, ele não pode ser realizado. Aqui algumas imagens para que vocês possam perceber um ensaio radiográfico industrial. Vocês vão perceber que é uma radiografia comum. O que eu tenho aqui? Eu tenho porosidade. Porosidade numa junta soldada. Você vê que eu tenho uma diferença de densidade nessa imagem. Eu consigo perceber perfeitamente que há uma descontinuidade. Aqui, ó, uma trinca. A experiência do inspetor de radiografia vai fazer com que ele, o técnico de radiografia industrial, vai fazer com que ele até diga para você mais ou menos em que profundidade está essa descontinuidade. Nessa aqui aparece até qual é a norma que eu estou utilizando, aquele que EQI eu estou utilizando. Perceba também, gente, que a chapa ela tem um número, tá? Perfeito? Também essa aqui é de porosidade. Essa daqui já mostra pra gente um excesso de penetração. Aqui, ó. Aí um croquis para que você perceba que há uma penetração excessiva nessa solda. De novo, mostrando aqui, ó, o número do filme 43, porque isso vai me dar a sequência das chapas, onde mais ou menos eles estão localizados. Feito, pessoal? Bom. Uma outra chapa que mostra pra gente a inclusão de escórias, né, nas várias camadas da solda. Aí eu coloquei aqui para que você possa entender isso melhor. Eu tenho uma inclusão de escória em várias camadas da minha solda. Perfeito, pessoal? Bom, que bom que vocês estão entendendo. Todo processo de ensaio, ele tem vantagens e desvantagens. Como vocês viram nas imagens anteriores, é perceptível, é fácil detectar essas descontinuidades internas, né? E outra vantagem que esse ensaio possui é que ele é um registro permanente dos resultados. Eu vou lá e guardo o filme. O filme vai ficar lá, eu vou guardar e posso consultá-lo sempre que for necessário. Digamos que eu tenho uma junta soldada, fiz a chapa, apresentou uma descontinuidade. Guardo a chapa. Faço o reparo, eu tiro uma outra chapa e posso até comparar para saber se realmente está tudo resolvido ou olhar só a última chapa. Feito, pessoal? Bom. Detecta facilmente defeitos volumétricos, como poros, inclusões, falta de penetração, excesso de penetração. Nós mostramos imagens com esses exemplos de excesso de penetração, poro, de inclusão. Mostramos também trincas, para que você possa perceber que é bem fácil a leitura. Quanto mais experiente for o técnico em radiografia, for o inspetor, mais facilmente ele vai perceber as descontinuidades, incluindo as menores, tá? Olha aqui. E as desvantagens, as limitações desse ensaio. Descontinuidades bidimensionais só são detectadas se o plano delas estiver alinhado ao feixe de radiação. Lembra? Perpendicular? Aí sim eu consigo pegar trincas, dupla laminação, que são descontinuidades bidimensionais, elas não são volumétricas. Uma outra limitação desse ensaio é que eu preciso de acesso de ambos os lados. Por quê? A emissão está desse lado e o filme do outro. No meio eu tenho a peça. Então eu preciso de acesso dos dois lados do equipamento. Pode não ser confiável dependendo da geometria. Para essa colocação, acesso dos dois lados, né, eu preciso de um certo espaço para fazer esse ensaio. É prejudicial à saúde, então eu preciso tomar cuidado. A segurança é essencial nesse ensaio. É necessário interromper os trabalhos próximos à exposição da fonte novamente, por quê? Porque ele é prejudicial à saúde. O equipamento e o material é de alto custo, ele não é um ensaio barato. Ele é demorado por causa da preparação
que eu tenho que fazer antes do ensaio propriamente dito. O ensaio em si também é demorado. E o processo de revelação do filme não leva 5, 10 minutos. Então, ele é um processo demorado. Eu preciso de tempo. O equipamento de raio-x não é totalmente portátil, diferente do de gamografia. Ele é mais fácil, ele é pequeno, então eu consigo transportar de um lugar para o outro. Tá, pessoal? Então, eu tenho vantagens e eu tenho limitações. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Não esqueçam de ler a apostila, consultar o material de apoio. E, como sempre, a pesquisa para o estudo é fundamental. Boa sorte no nos estudos e vejo vocês na próxima aula.